Que meio de cultura não pode faltar no laboratório de microbiologia? Não teve nenhum dia que eu não entrasse no meu direct e não tivesse uma pergunta relacionada a... Eu posso usar agar-sangue para fazer cultura de ponta de catéter. Eu posso usar agar-macomp para coprocultura. Eu posso usar cromogênico para urina. Eu posso identificar a bactéria a partir do cromogênico e já liberar direto. Que meio de cultura não pode faltar no laboratório de microbiologia? E foi por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui hoje para vocês. Nesse exato momento eu tô em Manaus, inclusive, para quem é antigo aqui do canal, lá em 2017 eu fiz um vlog num congresso de micologia que teve aqui em Manaus e eu fiquei exatamente nesse mesmo quarto de hotel. Olha só que coincidência, faz quase quantos anos? Antes de falar sobre os meios de culturas propriamente dito, eu tenho um e-book muito legal aqui na descrição desse vídeo, em que eu falo sobre formas de melhorar as oportunidades de emprego na microbiologia com 7 dicas. Baixa esse e-book agora mesmo, porque ele é gratuito e eu não sei por quanto tempo ele vai ficar disponível. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Microclass, um canal que a gente fala sobre microbiologia até enjoar. Mentira, ninguém enjoa de microbiologia. E pra começar, já que o canal tá retomando os projetos, eu queria muito te pedir pra curtir esse vídeo, se inscrever se você não é inscrito e mandar esse vídeo pra alguém caso você queira ajudar o canal a crescer e propagar mais a microbiologia, que é a melhor área de todas, eu não tenho dúvida. Não é muito incomum encontrar pessoas que não saibam o que é meio de cultura, então eu vou explicar para começar o vídeo exatamente do começo. Quando a gente fala de meios de cultura, o meio de cultura propriamente dito nada mais é do que um meio, do que um ambiente propício para fazer com que bactérias, fungos, leveduras, fungos filamentosos também cresçam. E os meios de cultura podem ser aplicados para outras áreas, como a virologia, célula, enfim. É uma infinidade de possibilidades em que se pode usar os meios de cultura. Mas quando a gente fala de microbiologia, a gente está falando de meios de cultura para cultivo de micro-organismos. Eles podem classicamente ser divididos em 3, os meios de cultura em caldo, que foram os primeiros que surgiram. Naquela época ainda não tinha o agar sendo usado para solidificar o meio, então as bactérias só era possível ser vistas nos meios líquidos. Nós temos os meios semissólidos e os sólidos propriamente dito, que é o que você provavelmente já viu nas placas de Petri como esse que eu estou mostrando agora. Como eu falei, os meios de cultura servem como ferramenta de crescimento para as bactérias. Quanto mais próximo da realidade do corpo humano o meio de cultura, mais propício vai ser, mais fácil vai ser da bactéria extrair nutriente e fazer com que ela cresça naquele meio. Sem sombra de dúvidas, os meios de cultura sólidos são os melhores para a gente estudar várias características, desde o metabolismo, a morfologia da colônia, a classificação geral ali de como o micro-organismo se apresenta macromorfologicamente falando, e até mesmo se ela apresenta algum metabólito, como por exemplo o pigmento que se difunde pelo meio ou não. Todos esses aspectos gerais são muito importantes para a gente conhecer a bactéria e começar a organizar na nossa cabeça em estruturas. Então, por exemplo, uma bactéria que cresce dessa forma, ela é essa. Uma bactéria que cresce daquela forma é aquela. E assim a gente vai montando o que a gente chama de taxonomia funcional ou classificação funcional. Então, aprofundando para o tema do nosso vídeo, quais são os meios de cultura que não podem faltar num laboratório de microbiologia? Antes de você saber exatamente quais são, você precisa saber que existe uma infinidade de meios de cultura no mundo e que nem sempre você precisa, na verdade nunca você precisa ter todos eles no seu laboratório, o que é muito comum as pessoas acharem que tem que ter todos os meios para poder fazer microbiologia. Não é assim e eu falo muito sobre isso na minha assessoria. Eu presto assessoria para laboratórios e para profissionais em microbiologia e eu sempre falo, gente, menos é mais. Eu falo que menos é mais porque às vezes você tem muitas ferramentas, mas você não sabe usar, então acaba se atrapalhando mais do que ajudando. Na minha opinião, quando você conhece a química que está envolvida por trás do meio de cultura, conhece sobre os principais patógenos encontrados na sua rotina e entende do metabolismo microbiano, você não precisa de muitos meios de cultura para chegar na identificação de uma bactéria. E uma outra coisa que é muito comum é as pessoas acharem que precisa identificar até nível de espécie. Não, muitas vezes identificar até o gênero ou até mesmo a ordem, a classificação família inicial já está de bom tamanho. Quando a gente fala de antibiótico terapia, os antibióticos eles foram feitos para grandes grupos de bactéria. Por exemplo, existe um grupo de antibióticos que podem ser usados para o tratamento das enterobactérias. E para quem não sabe, as enterobactérias é uma ordem, né, com várias famílias de bactérias ali dentro. Só que se você parar para prestar atenção, só em saber que aquilo é uma enterobactéria já é muito legal. É claro que é importante identificar o gênero, a espécie, ok, eu sei disso. Só que muitas vezes você está diante de uma enterobactéria não muito frequente, incomum. Então é melhor você falar assim, olha, eu não consigo identificar a espécie, mas o gênero eu sei. Ou
como já aconteceu lá no nosso laboratório, os estagiários falaram assim: professor, eu não sei identificar, não consigo chegar numa identificação, mas eu sei que é uma enterobactéria, cresceu numa conca, é fermentador de lactose, é fermentador de glicose, então eu sei que é uma enterobactéria, o raciocínio dele estava ótimo, mas ele não sabia como identificar, ele não tinha parâmetros bioquímicos para identificar o gênero e a espécie. E aí eu falei assim, olha, identifica só a nível de ordem, nesse caso uma enterobactéria já tá bom. O médico vai saber como tratar, não se preocupa. Mas e aí, quais são os 3 principais meios de cultura, na minha opinião, que não podem faltar no laboratório de microbiologia? Tirando o Miller-Hinton, que é um meio de cultura para antibiograma e você vai usar praticamente sempre em todas as culturas, tem 3 meios de cultura que a gente usa muito para a rotina de semeios primários. Por exemplo, a amostra chega e eu semeio. Inicialmente, 3 meios de cultura que não podem faltar são agar, sangue, porque ali vai crescer todos os tipos de micro-organismos, desde fungos até bactérias, inclusive vai ser ótimo para a gente identificar grupos grandes. Por exemplo, é no agar-sangue que você consegue identificar os strepto e o estáfilo. Uai, mas dá para fazer isso? Dá! Olha só essa foto. Colônias muito pequenininhas como essa são colônias sem sombra de dúvidas de streptococcus. Já colônias maiores, meio branco porcelana como essa que você está vendo agora, são clássicas de estafilococcus. É óbvio que você vai fazer a prova da catalase para identificar, para diferenciar esses 2 grandes grupos. Mas olhar para a colônia é fundamental. Outra prova muito legal no agar-sangue é a prova da hemólise. O padrão hemolítico no agar-sangue é sensacional para a gente também identificar os estafilococcus coagulase positiva, né? Os beta-hemolíticos, como Staphylococcus aureus e outros, claro. E os streptococcus também, beta e alfa-hemolíticos. O próximo meio de cultura que não pode faltar no laboratório de micro, obviamente, é o agar McConkey. Quando o McConkey, que foi o cara que criou esse meio, propôs utilizar esse meio de cultura, essa formulação, ele queria isolar as enterobactérias, e é por isso que ele foi feito para enterobactérias. No agar McConkey tem muitas coisas que inibem o crescimento dos gram-positivos. Por exemplo, Saigibili. Então, gram-positivo não está ali, e é por esse motivo que é muito mais comum em enterobactérias, bacilo gram-negativos não fermentadores, na microbiota intestinal. Olha a química do meio de cultura ajudando a gente a desvendar um pouco do nosso microbioma. Então, o agar McConkey vai crescer enterobactéria. Mas, Marcelo, não vai crescer nenhuma outra? Vai crescer sim. Por exemplo, enterobactérias são bacilos gram-negativos fermentadores de glicose. Agora, os bacilos gram-negativos não fermentadores de glicose também crescem, como a Pseudomonas, Acinetobacter, Burkholderia. Todos eles também crescem, mas o McConkey é incrível porque ele tem lactose. E isso faz a gente iniciar o processo de identificação taxonômica, classificação funcional dos principais grupos de enterobactérias. Pela característica das colônias a gente vê quem é não fermentador e fermentador. Pela característica da colônia a gente vê, por exemplo, as principais características que diferenciam esses grandes grupos. Por exemplo, as colônias que são pigmentadoras, como essa que você está vendo, que é uma serrácea. As colônias que não difundem o pigmento pelo meio, mas que mostra a coloração na colônia. A própria fermentação da lactose, como essa Klebsiella. O esverdeado da Pseudomonas, que é um bacilo gram-negativo não fermentador. Então esse, com certeza, é um meio de cultura que não pode faltar mesmo. E por fim, se você tem um laboratório de microbiologia de pequeno, de médio, de grande porte, não pode faltar um meio cromogênico, em especial cromogênico para urina. Isso porque a urocultura é o exame mais comum, mais solicitado na rotina da micro. E se você faz muita urocultura, nada mais do que um ótimo meio cromogênico para te ajudar a classificar inicialmente as principais bactérias encontradas nas infecções do trato urinário. Todas essas dicas e essas imagens que vocês viram saíram do meu curso de microbiologia clínica, que inclusive estão com inscrições abertas. E quem está assistindo os vídeos aqui do canal tem cupom exclusivo. O link do curso e o cupom para desconto tá aqui na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários os tipos de vídeos que vocês querem ver, porque eu vou fazer. Um grande abraço, meus amigos. Não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum dos vídeos novos. Nós estamos a todo vapor produzindo o máximo de conteúdo possível. E se quiser, me segue no Instagram, que é esse aqui também. Lá eu falo todo dia de microbiologia. Até a próxima. Tchau!